A palavra de Deus está repleta de conselhos para a humanidade. Exemplo disso são os livros de Provérbios e Eclesiastes, que nos mostram o caminho para uma vida abundante no Senhor. E dentro deste contexto estão as finanças. Afinal de contas, o que a Bíblia fala acerca disso? Para esclarecer essa e outras questões, a gente recebe aqui no Mensagem de Esperança o evangelista Valdir Walker, pós-graduado em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. A paz do Senhor, irmão Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa. A paz do Senhor, irmão Vitor, a todos os telespectadores do Mensagem de Esperança. Realmente, a Bíblia ela não condena a questão do dinheiro, né? E ela traz grandes ensinamentos para que os cristãos eles possam saber manusear o dinheiro, né? Valdir, vivemos num mundo capitalista, onde há esse apelo, né, exacerbado, né, muito por parte da mídia, né, onde tem que se consumir e que essa é a lógica, né, da sociedade na qual vivemos, e com isso acarreta o quê? Dívidas, né? Muitas famílias acabam extrapolando o seu orçamento, se endividando e acaba afetando até o relacionamento, né, a harmonia, né, familiar. Como identificar o que é prioridade e aquilo que não é prioridade dentro de um lar? Exato, o mal de muitas pessoas é que existem aquela vontade de possuir o que ele não pode possuir, né? Então o capitalismo ele força as pessoas a adquirirem roupas de marcas, calçados, ternos caríssimos, e depois das redes sociais é que as coisas também têm aumentado essa dificuldade das pessoas se planejarem financeiramente. Se você observar nas redes sociais, não tem ninguém pobre, né? Todo mundo bonito, com roupas boas, né? Tirando fotos. Então, o mundo capitalista, ele traz isso, né? Então, o mundo da ostentação, né? Às vezes alguém vê um colega com um carro novo, ele também quer ter aquele carro novo, né? Então, tudo gira em torno das pessoas quererem obter bens, muitas das vezes sem um planejamento, sem aquela condição necessária para obter. Quantas pessoas, às vezes, financiam veículos, motocicletas, sem poder pagar a parcela, até casas, né? Financia casa, fica sem pagar, o banco toma. Então, tudo por causa da cobiça. Então, a Bíblia ela combate isso para que nós possamos ter a nossa vida regrada, né? Uma vida de bem-estar, sem estarmos com a corda no pescoço, financeiramente, numa linguagem bem popular, e que nós venhamos manter o bom testemunho como cristão. Inclusive, o Brasil, segundo o censo do IBGE em 2012, foi feito um levantamento que no Brasil existem 86% da população cristã, católica e evangélica. Então, por que essas pessoas elas passam por grandes dificuldades financeiras? Porque elas não se planejam, né? A própria Bíblia, se você for observar no livro de Gênesis, o próprio Deus, ao criar o mundo, ele se planejou, né? O mundo ele foi criado em 7 dias, para cada dia, né, nós podemos observar na história que Deus cumpria uma etapa, houve um planejamento, um processo. Nós podemos observar também no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, que nos diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar? Então a Bíblia orienta na questão do planejamento, de nós nos sentarmos junto com a nossa família e fazermos um planejamento para ver se nós temos condições de adquirir um bem, de fazer um investimento, né? Então, aquele que realmente segue os conceitos bíblicos, os ensinamentos, ele vive bem financeiramente, ele vive uma vida confortável, né? Com uma tendência muito grande até a acumular riquezas, a prosperidade. Administrar bem as finanças não é tarefa fácil para ninguém, né? Requer de todo um planejamento, né? Como o senhor bem pontuou. Dentro disso, entra a questão dos dízimos, das ofertas, né? A gente
tira aquela 10ª parte, né, para abençoar a obra de Deus. E através dessa atitude de fé, a gente glorifica, né, honra ao Senhor. Qual a importância, Valdir, dessa atitude de se tornar um contribuinte fiel à casa de Deus, né? Que consequências isso traz para a nossa vida? Exato, eu vejo, Vitor, a questão do salário, dos nossos ganhos, como uma bênção de Deus para a nossa sobrevivência. Ninguém sobrevive sem o dinheiro. Quando se fala em dinheiro dentro das igrejas, seja ela qualquer denominação, sempre tem um grupo de pessoas que se escandalizam e, devido a alguns estudos realizados, nós podemos detectar que são pessoas que são infiéis na questão da mordomia, como você falou, de servir a Deus através do seu dízimo, da sua oferta, trazendo para a casa do tesouro, assim como nos orienta a palavra de Deus em Malaquias 3,10, trazei à casa do tesouro todos os dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor. É bíblico, né? É bíblico. Então, aquele que segue o princípio bíblico, a instrução bíblica, ele é verdadeiramente abençoado. Até porque a igreja, ela não sobrevive de doações feitas pelo governo federal, estadual ou municipal. Quem mantém a igreja com toda a sua funcionabilidade somos nós, membros e congregados, através dos nossos ganhos. E Deus ele é tão bondoso para conosco que nós ganhamos 100% do nosso salário e ele pede apenas 10%. Né? E as pessoas são tão infiéis que elas não são capazes de devolver ao Senhor os 10%. Né? Ela fica com 90% para administrar sua finança familiar, a parte de roupas, educação, diversão, né? Então, ela muitas das vezes se prende tanto ao dinheiro que a 10ª parte ela se torna incapaz de devolver ao Senhor, né? E muitas das vezes nós vemos pessoas que são infiéis sofrendo muito com a questão financeira, né? Sempre entrando em abismo, porque se ele é infiel no dízimo, na oferta, se ele não é seguidor da instrução bíblica, com certeza ele tem o amor ao dinheiro, né? Com certeza ele tem a cobiça de sempre almejar algo que ele não pode comprar. Então essa pessoa ela sempre vai afundando, né, como uma areia movediça. Mas aquele servo fiel, aquele crente consciente que estuda a palavra de Deus, ele devolve o seu dízimo e Deus, o próprio Deus, em Malaquias 3,10 diz assim: fazei prova de mim na questão do dízimo e das ofertas, né? Se eu não vos abençoar. Aí, primeiramente ele diz, trazei o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Interessante que muitas pessoas primeiramente fazem a prova. É o contrário, né? Deus diz, trazei primeiramente o dízimo e a oferta, né? O dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Eu já cansei de ouvir pessoas evangelista, ore por mim porque eu tenho uma causa na justiça. Se eu ganhar, se eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Então Deus não se agrada desse tipo de coisa, né? Nós temos que ser fiel na nossa plenitude como cristão, né? Fiel aos princípios bíblicos. Todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Então o planejamento é muito importante, né? Muitas pessoas às vezes pega o seu salário, aí começa a fazer a continha lá, energia, cagepa, colégio. Por último, o que sobrar, aí ele diz, aqui vai ser do dízimo, se der para dar o dízimo. Então a gente vê uma infidelidade. Então a questão do planejamento, ela é muito importante. Eu até, Victor, queria citar aqui 2 exemplos bem simples para o entendimento dos nossos telespectadores, um entendimento prático aqui da importância do planejamento. Eu coloquei aqui o primeiro exemplo, uma bateria de um veículo, né? A bateria de um veículo, ela tem uma vida útil mais ou menos de 2 anos, ou seja, 24 meses. Hoje no mercado, o preço da bateria está em torno de R$340. Então se eu pego R$340 e divido por 24, né, que é 2 anos, 24 meses, eu tenho mensalmente R$14. Então se é uma pessoa que se planeja, todo mês ele vai tirar R$14 para que quando a bateria acabe daqui a 2 anos, ele esteja tranquilo. Ele vai pagar a bateria, comprar, tem a reserva, ele nem vai sentir, na verdade.
Então, a pessoa que não é planejada, quando acaba a bateria, ele se desespera, está sem dinheiro, aí vai atrás de cartão de um amigo, de um vizinho, de um familiar. Então, essa pessoa ela nunca prospera. Por isso que é importante o planejamento financeiro nas nossas vidas. Outro exemplo bem prático é o gás de cozinha. Hoje está em média de R$ 70 o gás de cozinha. Em média, ele tem uma vida útil de 30 dias. Uma família pequena, durante 30 dias está lá o gás de cozinha. Então, se a pessoa dividir R$ 70 por 30, ele vai ter um valor de R$ 2,33. Se ele reservar R$ 2,33 por dia, no dia que o gás de cozinha acabar, ele vai estar com o dinheirinho lá guardado, esperando para comprar o gás de cozinha. E interessante que o gás de cozinha só acaba no domingo à noite, né? Feriado, né? E aquela correria, na hora que a mulher está fazendo a janta, o almoço, são sempre nessas horas que acaba o gás de cozinha. Então veja, dentro desses dois exemplos, a diferença entre aquele que se planeja e o que não se planeja. Então é importantíssimo a participação da família. Parece ser bobagem chegar e anotar, né, o que vai gastar, o que tem que reservar, mas o chefe da casa, hoje nós temos o esposo, tem a esposa trabalhando, né, a família como um todo, eles devem se reunir para dividir tarefas, né? Meu filho, olha, você vai pegar isso aqui, vai guardar, isso aqui é para o gás, né? Então já começa a atribuir tarefas até para que os filhos possam ir se acostumando com essa responsabilidade e a importância do planejamento para ter uma vida confortável. Valdir, para finalizar aqui nossa conversa, a gente abre agora esse espaço para que o senhor deixe uma palavra de aconselhamento, né, às famílias, muitas famílias nesse momento nos assistindo, para que elas venham, né, se reorganizar, organizar aí as suas vidas no que diz respeito às finanças. Exato. Um exemplo bem prático que qualquer pessoa, por menos estudo que tenha, pode fazer é a questão do caderninho, né? Pega-se um caderno, coloca lá todos os seus ganhos de um lado e do outro lado todas as despesas. Não pode escapar nada. Se fizer um lanche de uma pizza, coloca lá, gastei R$ 50 com lanche de pizza. Então, no final, ele vai saber, ele vai pegar o total de ganhos dele e diminuir as despesas. Lá ele vai ter um saldo, ele vai saber se o saldo foi positivo ou negativo. E ajuda bastante essa questão da anotação, porque ele também vai identificar onde que ele gastou mais durante o mês. Onde está o problema? Né? Onde está o problema. E para outros, pode usar a planilha de Excel, chega lá, faz uma planilhazinha, já bota a soma automática, né? Então isso aí tem ajudado muito as famílias. Outra dica que eu dou é que hoje, na modernidade que nós estamos, muitas famílias já amadureceram a questão de planejamento financeiro. E, por exemplo, às vezes numa família trabalha o pai, a mãe e o filho. Estão trabalhando. Então o que essas famílias fazem? Junta todos os seus rendimentos, né? Junta todos os ganhos da família, dos três, e ali começa a mensurar, né, as despesas de cada um deles. E em forma de diálogo começam a cortar algumas despesas, né? E essa família ela vive confortavelmente. Eu, por exemplo, a minha esposa trabalha e o nosso salário é unificado. Tanto dela não existe aquela coisa, é meu, é teu, não existe. É unificado, é nosso. Né? É nosso. Nós sentamos, né, colocamos no papel aquilo que a gente tem de despesa, de gastos, e até hoje tem dado muito certo. Quando ela precisa do dinheiro, pede, tem lá, está reservado. Então, assim, Deus tem abençoado muitas famílias com esse conceito, né, de se reunir, de conversar, de ter um diálogo. Antigamente, até os pais escondiam o contra-cheque das mães para que elas não soubessem quanto que eles ganhavam, né? Para você ver o conceito que era antigamente. Hoje as pessoas estão mais de mente aberta. Então esse é o conselho que eu dou, um simples conselho, mas que ao executar esses conselhos, muitas pessoas vão ver que realmente vai fazer uma grande diferença na sua vida financeira.